Olha, é impossível dar bom à noite depois de um jogo desse. Diria o falecido Roberto Avalone, né? Corinthians 0, Cruzeiro 1, 2, 3, que poderia ser 4, 5, 6, exclamação! Sim, gente. Para começo de conversa, o Cássio saiu com o uniforme intacto, tanto no primeiro como no segundo tempo. Descobri hoje, já tinha uma certeza mais ou menos sobre isso, que o Dorival Júnior, ele tem mais sorte do que juízo. Ou seja, os títulos que esse cara conquistou foi no susto. Foi no susto. Que competência ele não tem nenhuma. Eu vou mostrar para vocês o meu time ideal do Corinthians, tá? Seria o Hugo Souza, claro, o Mateuzinho, o Tchoca, Gustavo Henrique e o Bidu. Na ausência do Bidu, Angeleri. O Ranieri, Carrídio, Rian e Garro. Guinegão e Yuri Alberto. Esse seria meu 11 do Corinthians. Ah, mas cadê o Memphis? O Memphis, ele em cada dia, ele inventa uma para não jogar. Né? Como ele fez quando era para jogar lá no Ceará, lá em Fortaleza, e ele se negou aí, né? Ai, mas ele tem um edema no joelho. Gente, edema, sabe o que é um edema? Inchaço. Só. Vou lembrar um episódio neutro para exemplificar para vocês. Alguém aqui lembra do lateral Michael, que foi do Cruzeiro, foi da Inter de Milão, da seleção brasileira? O Michael, ele jogou uma final lesionado. Lesionado. E aí, por causa de um edemazinho, o senhor Depay não joga? Ele só tem que lembrar uma coisa, quem paga o salário dele não é a Holanda, é o Corinthians. Agora, por que eu falei da minha escalação ideal? E por que eu falei que o Dorival tem mais sorte que juízo? Porque o time dele hoje foi o Felipe Longo, Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique, Angeleri e Hugo. Vocês sabem quando tem que jogar Hugo? Nunca. Nunca. Esse cara só fez um jogo decente pelo Corinthians. Um. Que foi recente. O meio-campo dele, Ranieri, Bidon e Garro. Yuri e Guinegão na frente. Quem é antigo no canal sabe que uma vez eu briguei com o Coy porque ele falou que o Dorival tinha caso com o Bidon para justificar esse negócio de não tirar o Bidon do time. Não vou ser leviano falando isso. Mas pelo amor de Deus, esse Bidon não marca, não cerca, não arma, não dá passe, a não ser para trás. Ele é um inútil em campo. Inútil. E aí, é um jogador a menos no time. O meu time ideal, na verdade, tinha o Martínez também, no lugar do Rian. Só que depois dessa cagada que ele fez de novo, outra expulsão ridícula, medíocre,
infantil, ele tenha que ficar afastado do time até o final do ano. É muita molecagem, muita irresponsabilidade, sabe? Para um atleta profissional. E aí, na minha opinião, tá? O que o Dorival tinha que fazer no intervalo? Tirar o Hugo, jogar o Andileri para lateral, colocar o Carrídio. Tirar o Bidon e colocar o André. Correto? Ele me tira o Andileri e coloca o Carrídio. E tira o Ranieri para colocar o André. Aí eu pergunto para esse boçal, quem é que marca nesse meio campo? Aí o André é marcador. Só o André. Eu fico me perguntando se o nosso presidente Osmar Stabile, mais conhecido como Tio Paulo, que é um morto na cadeira do Corinthians, é um enfeite, é um cone naquela cadeira, por que ele deixou o Dorival até agora? Porque, repito, esse cara tem mais sorte que juízo. O jogo contra o São Paulo, ganhamos de braçada. Esse jogo, perdemos por causa dele, da burrice dele. Ele insiste num Bidon inútil e num Hugo que não serve para jogar no Pirassununguense. Aí é foda, né, meu irmão? Aí é foda, né? Aí, quando tem uma oportunidade de treinar o time 10 dias numa data FIFA, dá 2 dias de folga para chegar e fazer isso aí, ó. Se jogar assim contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, vão ser 2 derrotas. Sinceramente, com esse técnico, 2 derrotas. Eu falei aqui, falo e torno a repetir. Por mim, esse cara já tinha saído do Corinthians. Aliás, não tinha nem chegado. Porque a gente sabe que ele é um palmeirense. Cria do Palmeiras. O que um palmeirense está fazendo no Corinthians? Ai, mas você é radical. Não, não sou. Sou realista. Repito, se chegar na Copa do Brasil com esse técnico, 2 derrotas. Não tem chance de ganhar. Ele é limitadíssimo. Ele é limitadíssimo. O meu time do Corinthians seria num 4-3-1-2. Ele só sabe jogar nessa bosta desse 3-5-2. Improvisando Andileri para jogar a bosta do Hugo. E eu digo bosta não como ser humano, como jogador. Ele deixa no banco Carrídio, Rian, até o Martínez, para colocar esse inútil do Breno Bidon. Aí o pior, né? Ele ainda tira o carro. Ah, mas o carro não estava jogando nada. Sim, ok. Mas se desse uma proteção boa pro Garro, ele decidiu os jogos. Num 4-3-1-2, tendo 3 jogadores cão de guarda ali atrás, o Mateuzinho não sofria como sofreu hoje. Tá? E o Garro jogaria. Além do que, se você colocar a formação com Ranieri, Carrilho e Rian ou André, além de liberar o Garro, ainda tem o elemento surpresa do André e do Carrilho. Muita gente criticou o Mateuzinho hoje. Não foi culpa dele.
O meio-campo do Corinthians parece as pernas de uma puta. É aberto. É aberto. Entra quem quer, do jeito que quer, a hora que quer. Como é que vai culpar o Mateuzinho? Por que o Mateuzinho não joga mal quando tem o meio de campo fechadinho? Desculpa. O Mateuzinho, ele não é nenhuma sumidade. Muito pelo contrário. Mas o Corinthians não passa o sufoco que passou hoje quando ele está com o meio-campo fechadinho na frente dele. Dá até liberdade para ele atacar. E quando ele precisa defender, tem um que dá o primeiro combate no meio-campo e ele fica na sobra. Por que o Bidu é tão bom? Por causa disso. Que com o meio de campo fechadinho ele vai e quando precisa vir, ele fica na sobra, tem um ali para dar o primeiro combate. Então vamos parar com esse caralho desse 3-5-2, tá, Dorival? Eu, se fosse você, e se você tiver vergonha na cara, eu pedia meu chapéu hoje. Mas como você não tem, e a sua intenção só pode ser destruir o Corinthians, você vai continuar aí. Ah, mas falta só 3 jogos? Em 3 jogos, dá para você pegar um técnico, como por exemplo um Carille, e ir para os jogos contra o Cruzeiro numa formação que a gente chama de retranqueira ou reativa e fazer o resultado lá e vir tranquilo para cá. Título garantido. Título garantido. Não desprezando o Vasco nem o Fluminense, não. Mas em termos de time titular, nós temos um time titular muito melhor que qualquer clube se tiver um técnico minimamente organizado. Não era para o Corinthians estar passando esse sufoco. Está passando esse sufoco porque é Dorival Júnior como técnico. Desculpa. Me desculpa. Com certeza, hoje, muito corintiano infartou de tristeza, de revolta. Com certeza. Aliás, que eu perdi um amigo, um vizinho aqui, em uma Libertadores, por conta disso. Ele estava assistindo o jogo, a esposa foi pegar um lanche para eles na cozinha, quando ela voltou ele estava. Hoje, com esse jogo ridículo, medonho, macabro, medíocre, um monte de corintiano infartou. Com certeza. Aí o que acontece? Um meio de campo que parece as pernas de uma puta, sobra para Tchoca, sobra para Felipe Longo, sobra para o Gustavo Henrique, que é um grande zagueiro. A gente só não pode falar o mesmo do Hugo, né? Que o Hugo, além de não marcar bem, não ataca nada. Só de raiva. Esse negócio de técnico preferir A do que B, dá nisso aí, ó. Por que hoje, já que ele queria esse esquema esdrúxulo, por que ele não pôs o André Ramalho de líbero? O André Ramalho na Holanda jogava muito bem porque ele era líbero. Ele era líbero. Lá, ele era acostumado a jogar no 3-5-2. Ele era o zagueiro atrás, o último zagueiro. Nunca fez esse tipo de merda que ele faz hoje no Corinthians. E aí o Dorival prefere improvisar Andileri como zagueiro do que pôr o André Ramalho de líbero. Burrice, né?
Por isso que eu falo que esse cara tem mais sorte que juízo. Os títulos que ele ganhou foi no susto, por causa da incompetência dele. É simples assim. Eu tô de saco cheio. Aliás, o meu saco já explodiu com o Dorival Júnior. Essa é que é a grande realidade da vida. Agora vamos falar rapidamente de alguns assuntos. Cada dia que passa, mais conselheiros se mostram contra a Safiel. Claro, eles não querem perder a boquinha deles, a mamata deles, né? Tipo ingresso que eles ganham, camarote para onde eles vão assistir joguinho. Tem o direito de pegar o uniforme do Corinthians para dar de presente por aí, né? Como já disseram, preferem um clube falido, fechado, fudido, do que darem um clube na mão de corintianos sérios que podem reverter essa situação. Os mesmos nobres conselheiros que não querem votar a expulsão de Andrés, de Duílio, de Augusto. Os mesmos nobres conselheiros que querem ser presidentes do Corinthians por status, por fama, porque o presidente do Corinthians, ele aparece na televisão. Eles não querem largar o osso. Por eles não quererem largar o osso, é que eu sou super a favor hoje de uma intervenção judicial no Corinthians. Que tire esses mortos, esses oportunistas, esses vagabundos de dentro do clube. Que só prejudicam o clube. A dívida só chegou onde chegou porque eles passaram a mão em vários ex-presidentes do Corinthians que ano a ano aumentavam a dívida do clube. Só por isso nós chegamos a essa dívida de quase 3 bilhões. E eles ainda querem se perpetuar no poder. Sabe por quê, gente? Agora eu estou falando com você que é torcedor. Porque na cabeça deles, você, torcedor do Timão, é só um pedaço de merda. Para não dizer um monte de merda. Eles olham para você de baixo para cima. Tanto que eles não querem dar o direito a voto a vocês. E o maior indício de que eles não querem a Safiel é essa piada que fizeram no estatuto. Ai, a SAF só tem direito a 49% do clube. Que palhaçada do caralho, né? Qual SAF, seja Safiel ou outra qualquer, vai querer o controle só de 49%? Você jura que um sheik árabe cheio de dinheiro vai chegar no Corinthians, despejar um caminhão de dinheiro para ter só 49% do clube? Tomar no cu. Vá tomar no centro do olho do cu, com força. Isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara do corintiano. Né? Agora, parabéns para os gênios envolvidos. Ainda falam que vão votar isso amanhã, dia 24. Sinceramente, se esse estatuto passar, o Corinthians não dura mais um ano. Vai fechar. Simples assim. É a maior de todas as verdades desse mundo. Se essa votação
for feita e passar, o Corinthians não dura mais um ano. Ainda mais porque o tio Paulo demora para negociar naming rights, demora para negociar o patrocinador master. Se eu fosse o doutor Armando, o vice, ao invés da cadeira do Corinthians, eu dava de presente para ele um caixão no formato de uma cadeira. Simples assim. Morreu e esqueceu de deitar, como diria meu avô. É muita incompetência. Eu me arrependi de verdade de apoiar esse rapaz, esse senhor. De verdade. Pensei que ele pudesse ser um diferencial. Mais do mesmo. Tio Paulo é mais do mesmo. Enquanto tiver tio Paulo na presidência e esses nobres conselheiros egoístas que só pensam no próprio buraco, que só pensam na sua fama, na sua glória, nos seus privilégios, o Corinthians vai de mal a pior. Essa que é a grande realidade. Guardem as minhas palavras. Se esse estatuto for aprovado, o Corinthians não dura mais um ano. Simples assim. E reafirmo, eu sou a favor de uma SAF de corintianos. Não de uma SAF de um sheik árabe vindo da puta que pariu que não conhece a história do clube. E nem de um Ronaldo Fenômeno que é amigo amicíssimo de Andrés Navarro Sanches. Preciso falar mais alguma coisa? Me desculpem se o vídeo ficou longo, mas essa é a minha opinião. Que apesar da derrota de hoje, você tenha uma ótima e abençoada semana. Quem puder nos ajude com Pix de qualquer valor, está aqui na descrição de todos os vídeos e lives. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians. Se depender do Conselho Deliberativo e seus nobres conselheiros, a gente já sabe bem para onde vai.